Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito prazer, meu nome é Celso, sou professor de inglês, especialista em exames vestibulares. Eu estou aqui para te ajudar a gabaritar as questões de inglês no vestibular, independente do nível que você esteja, independente se você é zero, se você é intermediário, se você é avançado, se você tem problemas em fazer as questões de inglês no vestibular, eu estou aqui para te ajudar. Não são hackzinhos, não são, como a gente fala por aí, bizus. No inglês, você dificilmente consegue achar um ponto de atalhar o caminho, de encurtar o caminho. É um caminho que demanda trabalho, demanda persistência e constância. No entanto, eu vou te mostrar como é que você cria esse caminho, como é que você desenvolve essa constância. Desconfie de quem fala que dá para você fazer toda uma prova de inglês de uma maneira rápida e direta. Existem provas e provas, existem bancas e bancas. Eu conheço todas. Então, seja banca militar, seja banca para a universidade, cada banca tem uma maneira de cobrar a sua prova. Existem as questões de gramática, existem as questões de vocabulário. Sim, se você domina a gramática, se você domina vocabulário, você começa por ali. Eu vou te ensinar como você começa a fazer essa prova. Eu estou aqui para falar das questões de interpretação de texto hoje e vou mostrar para você como você vai aplicar uma técnica que vai dar os primeiros passos na sua evolução na leitura do texto. Então, sem mais delongas, sem mais apresentações, eu vou direto para uma questão que eu trouxe aqui para vocês, uma questão do Enem. Qual é a característica da banca do Enem? Eu tenho outro vídeo no canal falando de cada banca, comparando uma banca com a outra. Não existe esse negócio de você se preparar para as provas de uma maneira igual. O que você se prepara de maneira igual? Leitura de texto e vocabulário. O que você faz é diferente. A maneira de fazer a prova, a abordagem de prova é diferente. Por isso que eu coloquei essa palavra ali, ó, abordagem de prova. Cada prova tem uma maneira de se fazer. Cada banca desenha a sua prova com uma abordagem diferente. Você estuda leitura de texto, gramática e vocabulário, se prepara e aprende a fazer cada prova da maneira como ela se apresenta. O que eu tenho aqui? Eu tenho um texto e as 5 alternativas dessa prova do Enem. O meu foco nesse vídeo hoje é te mostrar como você vai começar a estudar vocabulário, como você vai aprender palavras novas e como com esse procedimento você vai perceber que dá para ter um estudo do nível de inglês muito mais, não vou dizer nem prazeroso, mas muito mais efetivo, eficaz, e você começa a perceber que sim, existe uma luz no final do túnel. Qualquer pessoa que chega até a mim, alfabetizada, seja capaz de ler um texto, já tem um bom desempenho, consegue interpretar texto em português, vai chegar aqui, vai transpor essa habilidade de texto do português para o inglês. O que você vai fazer? Olha só, a questão está aqui. Não importa o seu nível, tá? Você vai fazer o seguinte, o que você vai precisar? Você vai precisar de 2 canetas coloridas, tá? Então tá aqui, ó. Hoje as nossas cores de caneta são verde e amarelo, tá? Verde e amarelo. Tem que ser 2 cores diferentes. Pelo amor de Deus, gente, você não precisa comprar verde e amarelo porque eu falei que é verde e amarelo, tá? Qualquer cor que você tem aí, sendo diferente, eu digo que você vai precisar de 3, tá? Mas hoje, para começar, a gente vai usar 2 cores, tá bom? O verde e o amarelo daqui do meu texto. Então, você precisa disso. Então, tá aqui o texto. O que eu fiz aqui? Para você poder ler, eu ampliei o texto, tá vendo? Então, tá aqui o texto. E o que eu fiz? Qual foi a minha lógica? Eu peguei a caneta amarela, tá certo? E eu grifei algumas palavras. Observe se você consegue perceber qual foi o meu critério nas palavras que eu grifei aqui. Dá uma olhadinha. Você pode pausar o vídeo, né? A gente tem essa habilidade no online, você pode fazer o que você precisa, tá? Então, se você pausou o vídeo, se você deu uma olhada, se você analisou, se você se deu ao trabalho, você percebeu o quê? Qual foi o meu critério nas palavras grifadas em amarelo? Observe que foram palavras que são o quê? Familiares a você, mas não só familiar. São familiares também ao nosso idioma. Sim, tem um outro vídeo aqui no canal sobre a história da língua inglesa,
Ou seja, por que isso é importante para nós? Porque o latim compõe metade do vocabulário da língua inglesa por razões históricas, conforme o vídeo que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Eu, sendo brasileiro, falante do português, eu tomo isso como uma vantagem. Ou seja, observe que metade do texto é composto por palavras que eu reconheço do português. Certo? Mas eu não vou começar a ler o texto agora. Eu ainda tenho mais uma coisa para te mostrar. Você vai pegar a segunda cor de caneta, você vai pegar a caneta verde agora e vai grifar. E o que você observou? Agora preste atenção nas palavras que estão em verde. Você observa que são palavras que estão em inglês, mas que talvez provavelmente você conheça. Se você não reconhece as palavras que eu marquei em verde, se elas estão diferentes para você, não tem problema nenhum. Tá? Se você falar para mim, nossa professor, eu não grifei quase nada do verde que você grifou. Tudo bem. A gente está só num pontinho um pouco anterior da preparação. E aí você tem as aulas de pronomes, você tem as aulas de verbos mais comuns, substantivos mais comuns, e coisa de 3, 4 aulas que você assista, a gente resolve essa situação. Não precisa se preocupar. Talvez você não tenha sido exposto ao idioma da maneira que precisa. E é tudo isso. Presta atenção. Não é uma questão de inteligência, tá? Não se sinta mal. Também não é uma questão financeira, que você não pôde pagar um curso. É questão de você ter tido tempo e oportunidade de se colocar. Você está tendo essa oportunidade agora. Começa a me seguir, ativa as notificações que eu vou colocar, vou subir vídeos de apresentação de vocabulário. Talvez seja isso que você precisa. Mas eu quero que você observe agora que as palavras que estão em verde são palavras que são do inglês, não são relacionadas com o latim, mas que a gente consegue reconhecer. Por exemplo, na primeira linha eu tenho lá the, é o artigo, né? O grupo. A segunda palavra em verde, trip, viagem, passeio. A terceira palavra é um pronome, her, pronome para ela, dela. Classmates, colegas de classe. Então você vai percebendo que, na verdade eu nunca tive atenção, eu nunca parei e sentei. Por isso que eu falo para você, não vem com essa de alguém chegue para você e fala que tem um hack, tem um atalho. Não existe atalho. Existe o momento de você sentar e ser apresentado ao texto. E não o segredo da história está no vocabulário. Então, se você não conhece a palavra, é porque você nunca foi apresentado a ela. E não tem problema nenhum nisso. Você está começando. Então, já separa um caderninho, tá? Papel, caneta, canetas coloridas. Vai anotando as palavras. Vai no dicionário online. Você vai verificando. Me acompanha que você vai desbravar esse novo mundo desse vocabulário dessa língua, tá certo? E eu quero que você observe, essas palavras que eu marquei em verde são mais comuns mesmo no português. Você já deve ter visto essas palavras nos filmes que você assiste, deve ter visto essas palavras nos seriados que você acompanha, no gibi que você lê. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui de vocês, se eu for lá no status do WhatsApp, vai estar uma mensagem em inglês. Que ela tem essa coisa, né? Ela chama a nossa atenção. E tá tudo bem. Eu tenho certeza que talvez alguma dessas palavras vai estar por lá. O que é importante hoje? O que eu quero falar para você? E essas palavras agora, que estão em verde e amarelo, que nós fomos no texto e grifamos, já nos permite ter uma ideia geral do que o texto quer dizer. Então eu vou lá, eu vou ler com você. Ó. Em fevereiro, o grupo de fotografia, uma viagem num parque nacional. Um estudante com seus colegas, foi dito que a fotografia vale mais que 1000 palavras. O fotógrafo do parque de conservação, o Robin Moore, acredita nisso. Ele especialmente acredita que as histórias fotográficas podem dizer sobre e pode inspirar pessoas a tomar conta. Isso não importa qual a linguagem que você fala ou a cultura de onde você vem, porque a foto pode falar com todo mundo, com cada um. Disse, ele tem a ideia, cofundou a organização no ano passado, o educador da fotografia, da natureza, o grupo numa missão que ajuda jovens do mundo a conectar com a natureza, fotografia, workshop, que seria o workshop?
uma oficina, né? Uma sala, um curso, um ensino, em agosto de 2011. Foi a primeira workshop com 20 jornalistas. O workshop foi uma parceria com o Conservatório Internacional. Foi dada aos estudantes câmeras digitais para usar na semana e como usá-las durante a sessão, às crianças sobre o local, como relatar isso. Vocês perceberam? Eu li apenas as palavras que eu grifei. Eu ignorei as palavras que eu não conheço. O que aconteceu? Eu já consegui ter uma ideia do texto. Eu já comecei a entender. Então, são duas coisas aqui. Existem coisas que eu já sei. Eu começo a estudar com as coisas que eu já sei. Obviamente, existem coisas que eu não sei. Mas agora eu já sei como eu vou fazer. Eu primeiro leio o que eu já reconheço, tenho uma ideia, e depois eu vou trabalhar em cada uma dessas palavras. É o que eu diria agora. Essas palavras que eu não conheço, eu viria com a caneta de uma cor diferente. Aqui hoje eu peguei a lilás, aqui a rosa, tá certo? E eu vou grifando. E eu vou jogar essas palavras numa listinha. O que vai acontecer? A hora que eu for ler outro texto, as palavras vão se repetindo. O mais importante é que eu mantenha a constância e a consistência nesse trabalho. Quanto mais textos eu puder ler, mais rápido eu vou incrementar o meu vocabulário. Mas eu vou dessa maneira. Vou fazer desse jeito. Dessa maneira eu vou conseguir. Olha de novo. Vamos ler mais uma vez? Em fevereiro, um grupo fotografia num passeio no Parque Nacional. Um estudante com seus colegas, foi dito que as fotos valem mais que 1000 palavras. O fotógrafo do Parque do Conservatório acredita nisso, especialmente ele acredita que as histórias fotográficas podem dizer sobre, pode inspirar as pessoas sobre. Isso não importa a linguagem que você fala, a língua que você fala. Não importa de onde você vem, porque a foto pode falar com cada um. Ele disse essa ideia, cofundou uma organização no ano passado. É um educador, aí está o nome, Adena Del Vecchio. Fotógrafo da natureza. O grupo está numa missão para ajudar jovens do mundo a conectar com a natureza em oficinas, workshops de fotografia. Em agosto de 2011, foi o primeiro workshop com 20 jornalistas. O workshop tem a parceria do Conservatório Internacional. Foi dado aos estudantes câmeras digitais para usar na semana e foi como usar as câmeras durante a sessão. Eles aprenderam sobre o local e como relatar isso com a sua vida. Então, o que a gente entendeu aqui? A gente entendeu esse texto falando sobre o quê? Que a fotografia é uma linguagem poderosa, que a fotografia é uma linguagem importante, que a fotografia é uma linguagem que vale às vezes mais que 1000 palavras. Não é verdade? O texto tem ali, não consigo ler. Mas a imagem fala com qualquer pessoa. E que foi feita uma sessão, no qual ensinaram ali jornalistas a tirarem fotos. Esse é o texto. Esse foi o primeiro que você fez. Você decifrou esse texto e aprendeu ali. Eu coloquei algumas palavras, alguns nomes que eu não grifei, mas o meu foco está onde? As palavras que você grifou com verde e amarelo já levam você para o entendimento do texto. Esse é o primeiro passo. Você começou hoje. Daqui para frente você vai só melhorar. Eu vou para a questão, tá? E quando eu for na questão, eu dou uma olhada aqui, ela fala assim, a letra A. Reconhecendo o potencial da fotografia como uma linguagem universal, a organização mencionada, aquela que a gente viu, Conservatório Internacional, que criou os workshops. Qual que é a intenção? As gerações mais jovens a reconhecerem diferentes línguas e culturas. Gerações mais jovens, sim. Reconhecerem línguas e culturas diferentes. Eu não falei isso em nenhum momento, Eu falei o quê? Que a fotografia chega em diferentes idiomas. Mas não é para você reconhecer linguagens diferentes. Então, repara que a questão aqui pegou mais no português do que na interpretação de texto. Se você entendeu errado a questão, a alternativa, é que você vai errar. Mas não foi isso que estava no texto. Letra B. Os jovens a compreenderem melhor a relação entre o meio ambiente e as suas vidas. Talvez eu possa considerar essa. Letra C. Os estudantes haitianos a conhecerem seus parques nacionais. Não falou dos estudantes haitianos. Falou que o parque fica no Haiti. Os jornalistas locais a buscarem parcerias com organizações não governamentais. Não falou sobre isso, Não falou. Os jornalistas foram convidados, não foram jornalistas locais.
Foram jornalistas, não falou de onde, foram convidados a participar do workshop. Letra E. Os alunos de jornalismo do Haiti, não são alunos de jornalismo, são jornalistas, a usarem câmeras digitais em pesquisas. Então, perceba que a prova tem uma série, de armadilhas para quem não sabe ler o texto. Você está aprendendo a ler o texto hoje, foi seu dia 1 no aprendizado da leitura do texto. E já percebeu como é que funciona, que você não se prende a palavras. Você se prende ao contexto, você entende frases e de frases você entende o texto inteiro. Se você for em palavras individuais, vai ter uma alternativa errada para você. Da maneira que a gente fez, quem sobrou aqui? A letra... Opa, eu sempre faço assim. Vamos corrigir aqui. Sobrou para a gente quem? Alternativa B. Quando você terminar de fazer a leitura do texto, o que eu estou chamando de leitura do texto? Fazer, inclusive, a checagem dessas palavras que você não conhece. Você vai ler o texto mais uma vez, você vai notar o quê? Que essa alternativa B, ela vai ficar muito óbvia, muito efetiva. Então, qual que é o meu objetivo com você? Da maneira como você aprendeu a começar a ler o texto hoje, você vai chegar no final do ano, você vai chegar no dia da sua prova, muito mais apto, muito mais preparado, preparada, a fazer a leitura de um texto de uma maneira confiante, segura, porque você aprendeu como você desvenda o texto, você aprendeu como é que você vai devagar, paulatinamente, progressivamente, usando as canetinhas coloridas, a desvendar o vocabulário e acertar a questão. Hoje, a gente acertou a questão apenas lendo as questões em verde e amarelo. Mas podia ter ficado um pouco inseguro ainda, né? É só o começo. Mas se você faz isso hoje, amanhã, toda semana que vem, por todo um mês, eu tenho certeza, ao final de 90 dias, você vai começar a ler os textos com naturalidade, com calma e tranquilidade. E vai ficar mais atento à questão do enunciado e das alternativas que tentam te enganar. Mas o texto vai deixar de ser um problema. Nós começamos hoje. Tem um caminho pela frente. Não é um caminho de anos. Também não é um caminho de semanas. É um caminho de meses. Mas são poucos meses e há tempo da sua aprovação. Deixa seu like. Comente, faça seu comentário, faça sua pergunta, faça a sua observação, dê a sua sugestão, comente aquilo que você teve de dificuldade, comente aquela palavra que você não conhece e assim eu vou construindo com você o que você precisa. Eu já sei algumas coisas, eu já tentei adivinhar ali algumas palavras que na minha experiência eu sei quais palavras os alunos reconhecem, quais eles não conhecem e quais as provas vão colocando. Mas cada experiência de cada um é cada um e aqui no online a gente pode construir. Aguardo você. Não esquece de assinar o sininho para as notificações. Semana que vem tem mais vídeo. Até. Tchau, tchau.